Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Saudação fraterna, você que nos acompanha aí de casa, no nosso Estudando o Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos estudar juntos a segunda parte do Livro dos Espíritos, do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 1, dos Espíritos, onde trata de perispíritos, são as questões 93 a 95, são poucas questões, mas o assunto é bastante interessante e já temos perguntas aí no chat, já tem, não é, a pergunta da Márcia Casimiro, aguardando a oportunidade da gente colocar aqui. Então façam as suas perguntas, vão colocando aí para a gente, e todos muito bem-vindos ao nosso estudo. Também as boas-vindas à nossa querida Cris, que está com alguns probleminhas de conexão hoje, mas ela vai estar aqui conosco. A Cris divide conosco a responsabilidade da condução desse estudo, e nós também queremos dar as boas-vindas às nossas intérpretes para Libras. Jane Alves, que é do Rio de Janeiro, ela é intérprete de Libras da Concebe, e vou fazer a audiodescrição, não é? A gente faz a audiodescrição, gente, para os nossos irmãos que estão na condição de cegueira ou de baixa visão. É por isso, então, que a gente faz a audiodescrição, para eles saberem, não é, terem uma ideia da nossa figura, não é? De onde nós estamos, mais ou menos. Então, na semana passada, alguém disse, por que eles ficam falando isso? Então, a gente está explicando para vocês que faz parte, não é, da questão da inclusão. Então, a nossa Jane Alves, ela é uma moça jovem, com cabelo preto, escuro, cacheado, a pele, não é? Ela é clara, mas para moreninha, assim, jambo, né? Usa óculos, é um óculos com armação escura em volta, mas é bem fininha a armação, está com a blusa preta e a parede atrás é branca, é bem clara. Bem, nós temos também conosco a Andréa Beatriz, que é intérprete de Libras da Comunhão Espírita de Brasília, integrante do grupo de estudos e equipe de intérpretes da Concebe. A Andréa também é uma moça jovem, o cabelo mais para louro, ela tem a pele clara e usa também um óculos, a armação é redonda também e é escura a armação. E ela também está com uma blusa preta, como é tradicional, né? Para os intérpretes, me parece, porque sempre estão de preto, né? E também a parede atrás é clara. Então, as boas-vindas às duas que colaboram aqui com a gente. E nós, então, estamos aguardando a Cris entrar. Quando ela entrar, a gente faz a audiodescrição. Aí está vindo a Cris. Chegou a Cris. Cris, tudo bem? Eu vou fazer a audiodescrição da Cris e em seguida você entra, Cris, tá bem? A Cris é uma moça jovem também, mas já com o cabelo assim, mas começando a ficar grisalho, né, Cris? E o olho, usa um óculos com armação marrom, a pele clara também, está usando uma blusa azul hoje, e ela está num ambiente, assim, bem interessante. Cris, como é que você descreve esse ambiente aí? Aí pode continuar você. Muito obrigada, Carlos. Eu estou aqui num estúdiozinho de trabalho, tipo um chalezinho, né? Num ambiente mais de montanha, e estou por aqui, né? Na região serrana. Hoje eu estou com dificuldade de sinal, mas muito alegre de estar com vocês. Eu vou continuar fazendo a descrição, né? Da Andréa Beatriz, Carlos, eu vi que você já fez, né? E vamos falar da nossa primeira convidada, né? Que é a Maria Eugênia Cabral, Canto Cabral, nossa querida Maria Eugênia, que trabalha no Centro Espírita João Evangelista e colabora com a FEEC, na coordenação da área mediúnica da Federativa. Ela é membro da ONG Grupo Espírita Casa da Sopa,
que lida com a população em situação de rua do centro de Fortaleza. Maria Eugênia atua também como expositora espírita. E a nossa irmã Maria Eugênia, ela tem cabelos pretos, lisos, também usa óculos, né? Uma moça jovem, e está de olhos pretos também, e está hoje com uma camisa preta, uma blusa de malha preta. Eugênia, seus cumprimentos, minha irmã. Boa noite, Cris, Carlos, Josué, Jane, a Andréia e todos os que estão nos bastidores e que estão conectando conosco naturalmente. Uma alegria estarmos juntos. Muito bem, satisfação imensa. Bom, eu vou fazer minha autodescrição, Cris, que eu não tinha feito. Sim, desculpa. Já para grisalho, tranquilo. Cabelo preto para grisalho, não é? Também uso óculos, a armação quase transparente, o óculos quase transparente, pele clara. Estou usando uma blusa preta hoje. Eu tenho mais de 60, não é? Então, estamos aí chegando na melhor idade, com muita satisfação, graças a Deus, e muita gratidão a Deus, nosso Pai. E nós temos, no fundo, uma parede mais para amarelo e um pedaço de um quadro que mostra uma praia onde tem 2 barcos, não é? Nós estamos em Barbados, no Caribe, vivendo aqui. Minha mulher é diplomata e ela está como embaixadora. Então, nós estamos transitoriamente num hotel. Agora, nós vamos apresentar o nosso amigo Josué Santos de Souza, foi participante evangelizador do movimento de juventude, facilitador e coordenador do ESD e é atuante no movimento espírita do Rio de Janeiro pelo CERJ, onde coopera hoje na área de estudo do espiritismo. Josué é um rapaz de meia idade, preto, usa um óculos claro, tem um pouquinho de cabelo, que eu já também não é pintando, e está, a parede é um tom cinza, com 2 tons de cor, e ele está com uma blusa, assim, que é um laranja forte, eu acho que não é essa cor, José? Meio amarronzado, Meio amarronzado, é isso. Muito bem-vindo, Josué. Obrigado, querido Campete, Eugênia, Cris, Jane, né, e a todos que estão nos assistindo hoje e acompanhando junto conosco. Desejo uma noite muito profícua e bacana para todos nós. Cris, está com sinal aí? Está bem? Está ouvindo? Tô sim. A gente vai começar, então, vamos falar sobre as perguntas do Livro dos Espíritos, dando continuidade ao nosso estudo, né? Hoje vamos nos debruçar sobre as questões 93 a 95. E a primeira pergunta vai para a nossa Eugênia. Eugênia, o espírito propriamente dito nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer, é isso mesmo? Dizem os espíritos que os espíritos eles estão envoltos em uma substância que para nós é vaporosa, mas que para eles, espíritos, é ainda bastante grosseira, né? E aí essa substância, esse envoltório é a que se dá o nome de perispírito. Kardec usa essa terminologia perispírito em referência a uma metáfora de um fruto que é envolvido pelo perisperma. Então, ele adota o termo perispírito em alusão a isso, né? Esse envoltório semimaterial fluídico de que o espírito se utiliza não só para ser um meio entre o corpo físico, denso, grosseiro, quando ele está encarnado, e o espírito propriamente dito, mas também é aquele intermediário por meio do qual o espírito atua mesmo no mundo dos espíritos, entre os espíritos, porque espírito... Você está dando ruído aqui o meu áudio. Espírito seria, conforme a questão 88 da aula passada, do encontro passado, algo que é muito abstrato, né? Que nós não temos nem linguagem para descrever.
essa essência que somos, o espírito, né? Então, ele aliado ao perispírito, ele não só atua na matéria mais grosseira, como também atua no mundo dos espíritos. E ao longo da evolução, esse perispírito vai se sutilizando conforme o espírito vai evoluindo, vai quintessenciando-se, né? Não sei nem se podemos usar essa expressão, mas conforme ele vai se adiantando no carreiro evolutivo, esse envoltório ele vai ficando cada vez mais sutil, menos grosseiro. Muito bem, Josué. Nós queríamos fazer uma inversão nas perguntas, tentando uma sequência depois. Vamos tratar da 95 antes da 94, tá bem? Então, na 94 diz, o envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Ok, vamos lá. Sim, né, ele tem formas determinadas, ele pode ser perceptível, não só por conta de que cada espírito ele toma do ordem que ele vai encarnar, em que ele vai estar encarnado, ele toma esses elementos químicos, como também pela própria vibração espiritual do espírito, né? Dependendo do nível, como a Eugênia acabou dizendo agora, que ele vai sutilizando esse corpo semimaterial, né? Vai tendo uma forma necessária. Basta ver que, por exemplo, se a gente fosse comparar assim, a nossa pele, né, de nós ocidentais é um pouco diferente, a nosso formato de rosto dos nossos irmãos orientais, né? Eu estou falando só de diferença física, ok? Mas com relação aproveitando o link com que a Eugênia falou, de que a cada momento, a cada passo evolutivo, o espírito ele sutiliza o seu perispírito, ele vai adquirindo uma nova forma. E também é possível de ser visível, né? Não com os nossos olhos físicos, não é? Porque os nossos olhos físicos não são capazes de verificar, né, a forma, a silhueta desse perispírito. Mas é possível pelos olhos perispirituais, com a questão da mediunidade, quem está um pouco mais habituado e exerce isso, perceber isso. Inclusive, tem um livro muito interessante, aliás, muitos livros interessantes, mas um livro muito interessante chamado Fatos Espíritas, escrito por William Crookes, que foi um físico, um matemático, um cientista inglês, né? E ele escreveu esse livro, Fatos Espíritas, em que ele comprova, né, a existência do espírito muito por conta dessas aparições perispirituais em que ele mediu, ele pesou, não é? E tudo assim em um ambiente que não era um ambiente espírita, era um ambiente que ele próprio, William Crookes, escolhia. Então, William Crookes comprovou a existência da verdade espiritual através dessa materialização, dessa forma perispiritual que, quando o espírito se apresenta para nós, né, ele está usando ali aquele material semimaterial do seu perispírito. Não é possível medir, né? William Crookes fez isso, peso, e é possível tocar até, mas vai depender muito da ocasião, né? Mas que é possível porque o William Crookes comprovou isso. Não só ele, mas ele, né, é um caso muito singular, porque ele testou ali, né, ele, com critério científico, ele foi ali, pesquisou, não era espírita, né? Mas comprovou que o perispírito ele é moldável, né? Ele é mutável e ele é tátil, ele é perceptível. Muito bom. Eugênia, agora nós vamos para a questão 94, né? Te colocando a seguinte pergunta, minha irmã: de onde o espírito, tira o espírito, o seu invólucro semimaterial? Pois bem, revelam-nos as entidades venerandas que ele vai tirar esse invólucro do fluido cósmico universal de cada globo. Então, exemplo, nós, quando vamos estar aqui na Terra, reencarnados, encarnados, ou algum espírito que venha a atuar na Terra, não necessariamente para aqui encarnar, precisa valer-se do fluido cósmico universal associado a este globo, a este orbe, planeta Terra, para forjar o seu perispírito, né? Para tecer, digamos assim,
engendrar, fazer ou plasmar o seu perispírito. Muito bem. Nós estamos vendo, há perguntas aqui já na área de texto, mas a gente vai fazer para o Josué uma pergunta que é desdobrada aqui, em seguida a gente vai atender, né, as perguntas que estão chegando. Josué, a questão 94A, pode ser? Pode. Quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, ele toma um perispírito mais grosseiro? E os espíritos vão responder, já o dissemos, eles tomam o fluido cósmico universal daquele orbe. Né? Ele precisa utilizar o fluido universal daquele orbe. Isso não quer dizer que não necessariamente o espírito não saiba escolher, porque até na Gênesis, no capítulo 14, vai dizer-se que dentro desse orbe, há aqueles fluidos que os espíritos mais experientes escolherão melhor e que outros de nós não vamos saber escolher melhor. Né? Não vamos saber escolher. Então, por exemplo, quando o nosso guia modelo veio ao encarnar no nosso planeta, né, Jesus, né, com certeza ele utilizou-se dos elementos daqui. Agora, isso não quer dizer que ele pegou o perispírito como eu, por exemplo. Eu, um espírito em determinada escala, vou pegar os fluidos daquele orbe que servem para a minha condição espiritual naquele momento. Com certeza, dentro do que eu entendo, Jesus escolheu o melhor para ele. O melhor corpo perispiritual, o melhor elemento para o seu corpo espiritual para estar aqui. Mas ele utilizou os elementos, né, que estão na natureza, porque a lei de Deus não é derrogável, né? Ele não se derroga a lei da natureza. Né? E talvez eu até tente, mas Jesus não. Jesus já está no nível em que ele sabe o que escolher e que trabalha com aquele elemento que está ali. Né? É como se a gente chegasse num local que a gente está aqui, todo mundo com internet, etc., e a gente se deslocasse para um local onde não haja internet. Nós continuaremos trabalhando com os elementos que nós tivermos lá. Né? Escolheremos o melhor para aquele espaço, mas com certeza se utiliza-se o que tem ali disponível naquele orbe, naquele planeta, naquele sistema de planetas e etc. Né? Ótimo. Carlos, se você me der licença, eu queria poder encaixar uma pergunta aqui para a Eugênia, da Leila Lopes, porque já que o Josué nos lembra, né, do nosso modelo maior, que é o nosso irmão Jesus, a Leila nos pergunta assim, existe algum momento da evolução onde não necessitaremos mais do perispírito? Eugênia, o que você acha? Bom, a minha opinião, ela não vale muito não, viu, Cris? Eu vou me valer dos espíritos e de Kardec. Na realidade, como Josué bem aludiu a Gênese, para a compreensão melhor desse assunto de perispírito, invariavelmente nós precisamos consultar as demais obras, né? E isso atesta o caráter global do ensino kardeciano, não é um ensino que circunscreva ao Livro dos Espíritos. Ele é desdobrado nas demais obras, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese, Revista Espírita dando suporte, o que é o Espiritismo, né? Então, todas essas obras, elas precisam ser lidas, pelo menos, por nós que decidimos abraçar o Espiritismo, né? Então, aí eu lembro de ter lido em O Livro dos Médiuns, fui até aqui resgatar para trazer, a fim de não falsear, eu vou ler porque é curto, no item 55. Eu gosto muito do Livro dos Médiuns, porque a semelhança do Livro dos Espíritos, ele tem uma numeração global. O que é isso? Nós não precisamos dizer está na parte tal, no capítulo tal. Não precisa. Basta dizer 55. Só tem um item 55 em O Livro dos Médiuns inteiro. Então, nós vamos para o item 55, que a semelhança do Livro dos Espíritos só tem um 55 também no livro inteiro. E aí, nesse item 55, Kardec vai dizer assim,
Há um dito que o espírito, com E maiúsculo, é uma chama, uma centelha. Isto se deve entender com relação ao espírito propriamente dito, como princípio intelectual e moral, a que se não poderia atribuir forma determinada, mas qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório, ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e eleva na hierarquia espiritual. Ou seja, sempre teremos esse envoltório, o perispírito, mas ele vai se sutilizando. O que é se eterizar? É sutilizar-se, ficando cada vez mais, menos grosseiro, digamos, né? De acordo com o nível evolutivo. Muito bem. A Eugênia acabou de responder a pergunta da Márcia Casimiro. Ela perguntou assim: podem fazer um parâmetro acerca das características do perispírito de um espírito elevado e de um que não o seja? Não é exemplo de um assassino, é a densidade do perispírito, como foi explicado pela Eugênia. Um espírito mais grosseiro, menos evoluído, ele vai retirar do planeta fluidos mais densos para compor o seu perispírito. Vai ser, portanto, mais materializado. Um espírito mais elevado vai retirar fluidos mais purificados do mesmo planeta. Não é? Então, aqui, Josué, a Ângela, deixa eu ver se é a Ângela, isto. Ela diz assim, Ângela Sancho: podemos dizer que o perispírito é mais delicado conforme a evolução do espírito? Para especificar mais isso. Uhum. Sim, estamos falando disso, né? É evolução. Por isso que até tem-se o conceito de que a doutrina espírita é uma ciência, uma filosofia, ela é evolutiva. À medida que a gente vai produzindo, tendo consciência das coisas, logicamente as nossas ações, os nossos sentimentos, e com isso o material do qual a gente se aproveita do fluido cósmico universal, ele é mais depurado, como o próprio Campetti falou, né? Eu tinha feito alguma referência. Quando a gente está no orbe, né? E aí eu falei do exemplo de Jesus, né? O Jesus veio ao nosso planeta, né? E retirou o que tinha de sutil do fluido cósmico, né? Ele não foi lá em outros planetas para retirar, para poder vir para aqui, até porque para ele atuar aqui, ele precisava desses elementos que aqui estão, porque senão não é possível atuar, né? Isso acontece com todos os espíritos, é uma lei natural de Deus, onde todos seguem esse mesmo esquema. Então, é possível você perceber, você vai perceber um espírito, é possível também perceber um espírito pela sutileza do seu perispírito, isso é a veste, né? A veste perispiritual você percebe pela sutileza. Por isso que alguns terão um pouco mais de luz, outros terão menos luz, alguns têm cores, né? Há alguns ainda que indicam que há médios que conseguem perceber o espírito, e aí, logicamente, é o perispírito, pelo odor, pelo cheiro, tal a sutileza daquele determinado espírito, né? E eu me lembro aqui, só para fazer um paralelo, que todas as vezes que eu estive presente em algum local que havia médiums e que diziam, Sheila passou por aqui e deixou o odor de rosas, isso é quase que um comum, né? A pessoa percebia pela essa sutileza do espírito, porque o espírito, irmã Sheila, deixa esse cheiro de rosas, né? Para quem consegue perceber, né? Então é possível perceber. Logicamente que sempre se evolui. Graças a Deus, na doutrina espírita, nós sempre evoluímos. E com isso, os nossos sentimentos, as nossas vestes e etc. Vamos agora, então, Carlos, para a próxima questão para a Eugênia. A gente continua aqui nas nossas perguntas já estipuladas, né? Vamos explorar um pouco. Fala, Carlos, pode falar. Já, viu, Cris? Pode ir para Josué na outra. Já foi Josué? Claro, lógico. Então, olha, pode o espírito perder, Josué? Pode o espírito perder o seu perispírito ao mudar de um mundo para o outro? Como é que acontece isso? Essa mudança de sutileza ou não sutileza do perispírito?
Voltamos aí, exatamente, já foi, mas vamos lá, né? E aí eu vou de novo me remeter a Gênesis, no capítulo 14, no item 8, né? A Gênesis não tem só um item 8, são vários itens 8, depende do capítulo, mas no item 8 lá, formação e propriedades do perispírito, que a gente recomenda para quem quer aprofundar um pouco mais, né? No capítulo 14, quando ele fala dos fluidos, e ele diz que reforça a ideia de que a gente não perde, a gente evolui essa vestimenta. A gente sutiliza, torna mais sutil essa vestimenta, por conta da nossa própria consciência da lei divina, por conta das nossas ações, por conta daquilo que a gente sente, não é? Então, muda-se o corpo perispiritual, não se perde o corpo perispiritual, né? A experiência, ela continua. Só que eu já vou sabendo escolher aquele... É como se, por exemplo, alguém que está com muita fome, né? Existem casos de pessoas famélicas, né? Quando estão com muita fome, e aí quando você dá muita comida para aquela pessoa, ela está tão faminta que ela vai comendo, e ela é capaz até de vir a desencarnar por conta de quanto ela vai comer, porque ela está num estado de necessidade extrema que ela não consegue escolher. Então ela vai pegando tudo, comendo, e pode, né, vir a falecer. Alguém que já está um pouco mais experiente e não está nessa situação, ele consegue escolher do que ele vai se alimentar, do que ele vai usar, né? Ou se a pessoa não tiver muito faminta, é como uma criança. Se você deixar uma criança comer doce, ela come doce o dia inteiro. À medida que nós vamos ficando mais adultos, nós vemos que temos que selecionar o alimento, né? Você não perde a capacidade de comer, você aprende a selecionar do que você vai se alimentar. E o perispírito, ele vai nessa mesma ideia evolutiva de que ele vai sabendo que agora, nesse momento, para a minha função, é melhor esse tipo de vestimenta perispiritual. Porque entendeu e sente até a necessidade da sutileza. Assim como nós, que há algum tempo pensávamos gostávamos de filmes de tragédia, de confusão e de etc. E à medida que a gente vai acalmando o nosso espírito e conhecendo a verdade que liberta, a gente vai sutilizando o nosso pensamento, as nossas vibrações mentais, né? E aí a gente passa a deixar aquilo que interessa, de repente, para uma grande maioria, para aquilo que realmente nos interessa. Então, o espírito, ele não perde o perispírito, ele sutiliza essa roupa. Muito bem, Josué. Aqui, Eugênia, o Arthur Teles, ele fez um comentário e acabou terminando com pergunta. Podemos entender que o fluido que envolve o nosso mundo é heterogêneo, tirando cada espírito para a formação do seu perispírito, a parte que esteja de acordo com suas qualidades morais? É uma outra maneira de dizer, não é o que foi comentado, não é? Exatamente. Ele disse com as próprias palavras a essência do que os espíritos transmitiram e Kardec compila em A Gênese, como também Josué colocou. Eu reforço essa indicação do Josué. Quem deseja compreender o perispírito, vai lá para o capítulo 14 de A Gênese. Esse capítulo 14 é dividido em duas partes, e essa primeira parte, que é exatamente sobre fluidos, traz sobre o entendimento do que seja fluido, suas qualidades, suas propriedades, traz exatamente a formação e as propriedades do perispírito. E ali está bem explicadinho isso. E depois, lá na frente, na própria Gênese, quando Kardec vai abordar a excelência do Cristo, da Terra, que é Jesus, foi Jesus, né? Na verdade, Jesus de Nazaré, como ele se apresentou aqui encarnado num dado momento histórico do nosso planeta, mas esse espírito que costumamos dizer já era antes de nós sermos, né? Esse espírito, ele, para tecer o seu perispírito, ao encarnar aqui, ele pegou da parte mais quintessenciada do fluido cósmico universal que envolve a Terra. Mas quando a gente fala assim, pegou, escolheu, essa é também uma limitação do nosso entendimento e da nossa linguagem, porque, na realidade,
pegou, escolheu o que é como para nós faz mais sentido, mas eu não imagino assim, Jesus escolhendo, né? Tá aqui um bocado de possibilidade de perispírito, como a gente vai numa loja e escolhe uma camisa. Imagino assim, ele com as habilidades próprias de um espírito puro, já atraindo para si a parte mais quintessenciada da matéria fluídica universal, não é? Do fluido cósmico universal próprio da Terra. E nós, na nossa pequenez, na nossa inferioridade, no nosso patamar evolutivo, alguns de nós não têm nem condição de fazer uma escolha consciente. Essa escolha, automático, né, Eugênia? Exatamente. Atrai por afinidade, não é? Os fluidos. Exato. Instintivo, assim, digamos, né? Muito isso. bom. Excelente. Cris. Ixi, a Cris paralisou, Cris? Eu estou por aqui, não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Estamos ouvindo. Hoje eu estou fazendo exercício de perispírito. Estou aqui e não estou. Mas eu tenho uma pergunta muito interessante aqui da Mansão do Caminho, da Zilda Almeida, e eu gostaria de colocar essa questão. O perispírito é uma matriz do corpo físico? Josué, o que você acha? Eu gosto muito de André Luiz quando ele fala que é o modelo organizador da forma, mas eu queria te ouvir Eugênia também sobre essa conceituação. Exatamente. A gente vai ter essa fala de André Luiz, que é um modelo organizador da forma, né? Mas entenda, as nomenclaturas elas vão variar, mas elas vão tratar do mesmo assunto, que é o perispírito. Mas eu entendo que, quando a gente pensa em corpo físico, o corpo físico é aquilo que a gente consegue enxergar. O perispírito, a gente não consegue perceber. Mas quem realmente molda o corpo físico é o espírito, porque o espírito é inteligência. E quem molda é a inteligência, com os sentimentos da inteligência. Quando a gente pensa em molde, talvez a gente pense lá naquela forma, né? E aí, eu lembro que na época da juventude, havia essas perguntas também. E aí eu peguei um copo com água e coloquei a água. E aí eu falei, qual é o molde aqui? A pessoa falou assim, é o copo. Eu falei assim, agora eu, espírito, vou movimentar. Quem é que moldou agora? É o espírito. Então o espírito, ele molda, porque pela sua vibração, pela sua necessidade, pela sua vontade. Ou às vezes, quando a gente fala, lógico, a gente está falando aqui num grau em que o espírito possa participar, tenha toda essa liberdade de participar totalmente da sua encarnação, né? Porque a gente sabe que, às vezes, o espírito ele é conduzido a determinada necessidade, a determinado corpo e etc. Não é? Mas, então a gente pode dizer que o espírito ele molda. O perispírito ele é uma silhueta, ele é um corpo perispiritual, porque para que a gente possa enxergar, por exemplo, ou perceber fisicamente ou visualmente, a gente utiliza-se do perispírito. O corpo é aquela casca que a gente tem e que vai ficar, né, aqui no planeta onde a gente habita hoje, né? O perispírito ele acompanha, os elementos que compõem do orbe, eles vão ficar se o espírito for para um outro planeta mais evoluído. Mas eu acredito que o mais importante nessa coisa é entender que quem molda é o espírito, porque a vontade é do espírito. O corpo perispiritual faz aquilo que o espírito quer ou necessita. Eugênia, quer comentar um pouquinho? Está fechado seu microfone. Eu queria aludir ao André Luiz também, né? Porque o André Luiz, ele usa uma linguagem que, para minha compreensão, ela é digamos, um enriquecimento do que Kardec trouxe. Por que estou dizendo isso? Porque Kardec, ele usa essa terminologia tríplice, né? Corpo físico, perispírito, espírito. E aí
eu imagino que ele não teve tempo, né? Porque em 15 anos ele já fez muita coisa, não teve tempo de esmiuçar, mas na realidade, André Luiz ele vai trazer o conceito de corpo mental como algo que digamos, a sua utilização da mente, é esse corpo mental que forja, que preside a formação do perispírito. Né? E aí, o Kardec, em A Gênese, ele reforça, quando ele fala de gênese espiritual, que o perispírito ele se vincula ao corpo molécula a molécula. Isso. Né? Daí porque talvez a gente fica com essa ideia, né, de que ele é o modelo organizador biológico ou perispírito, porque ele se vincula molécula a molécula ao corpo físico. Né? Isso está bem explicadinho em A Gênese e em Gênese espiritual. Mas aí eu queria dizer isso, então, que é o corpo mental que preside digamos, que preside, que coordena essa formação. Né? Eugênia, inclusive, e Josué, inclusive quando a gente fala de mudança de planeta, não é, em que o perispírito é formado com os elementos, não é, do fluido universal do fluido cósmico que está em cada planeta. Então, quando vai para um outro planeta, se supõe que a informação ela é levada, porque o perispírito tem várias funções, né? A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Está até antecipando um pouco aqui, mas o perispírito é colocado como aquele registro das coisas. Então, lá no passado, vamos dizer que cometemos um engano, e a gente fez alguma coisa e lesou, o perispírito registra aquela lesão, que mais tarde pode ser manifestada na organização física na próxima encarnação. Nesse sentido, ele está sendo o modelo da organização na constituição física daquela problemática. Bem, mas nós temos todo um trabalho também do Hernani Guimarães Andrade, em que ele estuda a questão da função desse modelo organizador biológico, das formas, inclusive, não é? Primárias, anteriores à condição humana, que também é outro assunto que a gente vai estudar mais lá na frente. Quem está começando agora, é um monte de informação que parece um pouco solta, mas vamos devagarinho, não é, que a gente vai conseguir entender isso lá na frente. O assunto do perispírito, gente, é um assunto bastante profundo e complexo. Então, vamos andar agora com uma perguntinha que eu vou fazer para a Eugênia, que a Maria Torres colocou aqui. Olha o que ela disse. Se o perispírito une o corpo e o espírito, a gente falou isso agora há pouquinho, a Eugênia descreveu, não é, a união molécula a molécula, significa dizer que espíritos que não estão na erraticidade não possuem mais perispírito? Quando a missão dos espíritos elevados no orbe, ele retoma o perispírito? São duas perguntas numa só. Será que, de fato, não é? Vamos explicar para as pessoas o que é erraticidade. Ela está entendendo o período, não é? Vamos lá, Eugênia, você fala. Eu ia começar falando mesmo erraticidade, né? Então, ela diz que não está na erraticidade para dar-nos a entender o seguinte: erraticidade é um estado do espírito entre duas encarnações. Então, espírito que ainda necessita encarnar ou reencarnar, né, vai estar na erraticidade. Ele é chamado de errante. Errante não porque erra necessariamente, mas porque necessita ainda reencarnar, ainda não completou o seu processo evolutivo. Espírito puro é aquele que não necessita mais encarnar nem reencarnar, não precisa, mas ele pode optar, ele pode escolher por encarnar em este ou naquele orbe a fim de impulsionar a evolução daquele orbe. Pode acontecer, não é? Então, este espírito, conforme nós lemos no item 55, independente da condição dele, ele está se valendo do perispírito. Agora, para aqueles que vão encarnar ou reencarnar, o perispírito, ele é esse liame entre corpo físico e espírito, é uma das funções.
que permite a vinculação do corpo, até mesmo a tessitura do corpo físico, né? Nesse sentido é que ele é entendido como molde, porque como ele se vincula molécula a molécula, imprimindo na célula, no zigoto, né? As características que vão se desenvolver morfologicamente, geneticamente, fisicamente naquele embrião, é nesse sentido que a gente entende o papel dele para aqueles que estão reencarnando ou encarnando. Mas quem não está encarnado e nem necessita de reencarnar, está no plano espiritual, também tem um perispírito, só que ele é muito sutil nos espíritos puros. Ele é tão sutil, tão etéreo, que nós não conseguimos imaginar. Ele quase que se confunde, né, com o espírito. Muito bem. Vamos ver, Josué. Nós temos aqui uma pergunta de Cris Cunha. Se o perispírito tem forma grosseira para os espíritos, não foi exatamente isso que foi colocado, né? Mas vamos lá. Assim mesmo, fica registrado nele todas as nossas doenças materiais? Se o perispírito tem forma grosseira para os espíritos, vai depender do perispírito, né? Assim mesmo, fica registrado nele todas as nossas doenças materiais. Olha, aquilo que, como foi dito aqui, o perispírito, uma das outras funções do perispírito é esse registro. É o registro das nossas ações, né? E com relação a essa questão de grosseiro, isso vai, os espíritos estão falando com relação à nossa visão, ok? Mas como já foi dito aqui, a cada vez que o espírito progride, o perispírito dele também se utiliza. E ele é o registro, é passo a passo. É como se fosse uma escada. A cada momento que você vai subindo a escada, né, o seu perispírito ele vai modificando. Mas as informações das suas ações, elas não desaparecem. Porque a gente não perde essas informações. Como é que... Imaginemos nós aqui, né, materializando, vou materializar, imaginemos nós, a partir dos 50 anos, esquecendo tudo que a gente viveu nos 40, nos 30, nos 20, nos 10. Quem seríamos nós? A gente só vive a partir daquele momento que a gente está fazendo 50, 60, 70? Não. As informações e o registro ficam. Assim como ficam também os registros das boas ações, o registro dos bons sentimentos, que são aqueles que vão atrair um perispírito mais sutil, que vão atrair espíritos mais pares, né? Na conversação, na fala, nos sentimentos. Então, o perispírito é um registro, né? Agora, é lógico, gente, que é um registro evolutivo. Então, não quer dizer também que quando você chegar lá, por exemplo, numa categoria de espírito puro, né? Necessariamente você vai ter lá marcado, um dia você fez isso, isso e isso. Mas, possivelmente, o espírito vai compreender muito melhor aquele de nós que estamos ainda cometendo aquelas atividades. Mas o registro, ele fica, ele passa e ele evolui, tá? Ele não fica com aquela sequela, como se fosse uma marca ali de que você já fez algum crime e que você vai ser responsabilizado por isso. Mas o registro fica, né? As nossas ações têm registros, né? As nossas ações, elas são produtos do nosso pensamento, do nosso pensar, do nosso plasmar, e o registro ele vai ficar. Qualquer ação que a gente tiver, não só, e é bom enfatizar, não só das enfermidades, mas também das virtudes que a gente tem, né? Isso, podemos entender disso aí que o espírito, conforme vai se purificando, vai se limpando das suas impurezas e imperfeições, e o próprio perispírito vai se iluminando, né? Se intenssenciando, se purificando também, e vai, então, se apresentando cada vez mais belo, não é? Como a gente encontra na literatura. Eugênia, nós tínhamos pensado uma pergunta, e nós vamos unir essa pergunta com uma outra feita pela Monalisa Iate Cortázio. Espíritos mais elevados, quando vão para outros mundos mais evoluídos, desfazem-se dos seus perispíritos? A gente já até começou a colocar esse assunto. Ué, Eugênia caiu também? Opa, tá aí, de volta. Então, Eugênia, vou reapresentar a pergunta. Espíritos mais elevados, quando vão para outros mundos mais evoluídos, desfazem-se dos seus perispíritos? Neste caso, o perispírito se desfaz
vai para onde? Então, veja lá. Vou reformular de uma outra maneira. O perispírito tem várias funções, sendo uma delas registrar tudo que vivencia o espírito, como o Josué estava comentando há pouco. Ao mudar de um mundo para outro, ao compor o seu perispírito com os fluidos do novo planeta, como ficam os registros? Os registros se perdem? Não, os registros naturalmente não se perdem, não é? Na realidade, é porque a gente tem uma ideia ainda muito imperfeita do que seja essa mudança. A nossa percepção, a nossa ideia é de que assim, essa troca é assim, eu tiro essa camisa preta, eu ponho uma camisa branca, né? Como se a gente fosse trocar de farda. É uma ideia ainda muito empobrecida, muito limitada do que de fato acontece. Porque se nós temos a informação de que o espírito ele não está em nenhum momento desprovido de perispírito, que foi o que Kardec colocou no item 55 do Livro dos Médiuns, não é? Então, não é assim bem assim uma troca, eu deixo esse, eu pego o outro, porque conforme ele se transporta para um outro mundo, né, ele não vai ficar em nenhum momento sem essa, digamos, roupagem, sem esse invólucro. Em nenhum momento ele vai ficar. Então é como se aquilo a gente não consegue imaginar, mas no outro encontro foi falado que ele se transporta com a rapidez do pensamento, né? O pensamento ele tem uma celeridade maior do que a da luz. Então imagine você na sua casa, você aperta o interruptor e apaga a luz, aperta e vem a luz. Parece instantâneo, não é? O pensamento ainda é mais rápido. Então, o espírito um pouco mais adiantado, que tem essa capacidade de transitar entre orbes, ele se transporta com a velocidade do pensamento. Então, quase que é mais do que instantâneo. Então, não tem esse negócio aqui, deixou, pegou. É uma questão assim fluídica mesmo de uma forja que se dá quase que automaticamente. Eu vou dar um outro exemplo que talvez elucide, né? Nós vamos dormir, tá? Nós aqui no nosso estado inferior mesmo. E aí, será que a roupa com que nós dormimos, o pijama, a camisola, é a roupa com que nós estaremos ao emancipar nossa alma nas regiões espirituais de aprendizagem, por exemplo? Que o André Luiz fala, né? Ele fala, por exemplo, de estudos, de palestras, em que estão também encarnados. Então, quando a nossa alma se emancipa, e há pessoas até que gostam de dormir sem roupa, aí emancipou, está nesse local de estudo, a pessoa está ali de camisola, de pijama ou sem roupa? Ou ela emancipou, imediatamente ela plasma uma roupa adequada para aquela situação? Né? Então, assim, não tem esse negócio assim de deixou, pegou outro, de uma forma que a gente entende assim que como se pega uma peça de roupa, né? Então, nesse sentido, do espírito nunca está desprovido do perispírito, ele não vai perder a memória, nenhum registro vai se perder, né? Muito bem. É interessante. Examinando esse assunto, Eugênio e Josué, um dia me passou pela cabeça o seguinte, porque, como a Eugênia disse, há uma gradação imensa, né, na condição evolutiva dos espíritos. Ainda quando o espírito não saiba como, às vezes ele se transporta nessa velocidade do pensamento. Tem um caso em Grilhões Partidos, que é um livro de psicografia de Chico Xavier, não é? Manuel Filomeno de Miranda, em que um rapaz... ele morreu na guerra e o general tinha prometido que ajudaria a mãe dele se isso acontecesse. E o general não ajudou. A mãe dele esqueceu. E ele, então, quando chega em casa como espírito, ele vê o sofrimento da mãe e lembra do general, que não fez o que prometeu para ele, que cuidaria da mãe dele. Então, a filha do general está fazendo 15 anos numa festa. E ele lembra do general quando ele vê ele está na sala. E ele sente uma atração para a moça, e se acopla, a moça inicia um processo obsessivo, não é? Grilhões Partidos, vale a pena a gente ler para conhecer, e aí a gente vê que às vezes o espírito não sabe, ele não sabe como aquilo aconteceu e aquilo acontece.
No entanto, a gente também teve uma ideia uma vez, quando o espírito está se transportando de um mundo para outro, como as gradações evolutivas são imensas, depende de muito, não é, da situação de cada um, e o André Luiz descreve a questão do corpo mental, como a Eugênia já chamou a atenção, que o corpo mental é a matriz do perispírito. Então, eu entenderia, hoje em dia fica fácil entender isso. Quando a gente quer levar alguma coisa para... Né, é um arquivo muito pesado, muito grande. A gente não compacta ele, não zipa o arquivo, como a gente fala. Então, a gente imagina assim, o espírito vai para um outro mundo. O registro está no perispírito. Ele é todo zipado no corpo mental. O espírito viaja para o outro mundo. E quando vai formar o perispírito de novo com os elementos daquele mundo, então ele descondensa, ele dissipa, ele descondensa o arquivo e o arquivo de novo, então, vai se apresentar, não é, como informação para o perispírito. Isso é ideia, isso é hipótese, não é uma cogitação que a gente vai conseguindo fazer em função desse avanço que a gente tem, não é, e tudo mais, que nos ajuda, de repente, entendendo como essas coisas acontecem. Mas, como a Eugênia disse, tem espíritos que simplesmente a gente não sabe como se processa, viajam a velocidade muito maior do que a luz, com consciência, eles sabem que estão fazendo isso, não é? Já tem evolução espiritual para saber disso. Josué, a Vera Lúcia, ela disse assim, quando eu visitei um abrigo, a maior parte dos internados eram deficientes físicos e mentais. Um jovem enchia a boca de ar e suas bochechas ficavam fora do normal. É alteração do perispírito? Não dá, não tem base para afirmar isso, não, José? Não tem como. A gente olhando é uma alteração física, porque eu vou lembrar aqui de um grande trompetista, que era o Louis Armstrong. Quando ele tocava o trompete, as bochechas dele ficavam imensas, e não era expansão. Isso não, essa expansão física, de tanto ele usar os músculos, né, dessa parte da face, eles estendiam, né? Você afirmar que isso seja expansão perispiritual é muito equivocado, a gente diria, a gente não tem base para dar essa resposta. Porque, como está falando a Eugênia, a gente está falando dos outros, a gente tem um limite de linguagem humana, né? Um limite de linguagem que a gente possa entender. Mas a gente pode afirmar que isso é uma questão muscular. Você olhando logo, né, olhando o critério científico que a doutrina espírita tanto preza, ela é um aspecto muscular, não tem porquê, né? Então, até porque se a gente fosse pensar assim, será que o ginasta que consegue se dobrar, ele está fazendo uma extensão perispiritual? Isso é muito mais uma questão física, né? Nossa, condensada, o fluido cósmico universal condensado no nosso corpo, e para a gente ver como é maravilhoso, até esse aspecto grosseiro do nosso corpo, como ele é maravilhoso, do que uma expansão perispiritual. E, Campete, se você me permite aqui só um adendo, um complemento no que você e Eugênio estavam falando, eu fui aqui a uma referência de Jesus, a questão do pensamento, né? Foi uma referência lá em Mateus 6,21, que dá para a gente fazer um link muito interessante com isso, que é quando Jesus diz, né, que, eu vou ler aqui todo, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem pode destruir. Jesus está falando de evolução. Onde os ladrões não arrombam ou roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Ou seja, a purificação, né, a evolução do espírito, como a gente vai sabendo escolher as coisas que vão ser perenes. Por isso que o perispírito ele vai utilizar o que mais sutil tem dentro daquele orbe, dependendo da sua evolução, para constituir ali, inclusive, o seu corpo físico, né? Depois do corpo perispiritual. Muito bem. O João Tadeu Costa fez o seguinte comentário. Neste tema, Kardec trata mais especificamente o espírito no plano espiritual, é certo? Eu vou dizer, João Tadeu, assim, brevemente, que não é exatamente isso. Ele está tratando do perispírito, e o perispírito, como foi colocado aqui, é justamente o elemento de ligação do espírito com o corpo. Então, ele está tratando das duas coisas. Está tratando do espírito e do espírito encarnado, do espírito desencarnado e encarnado. Os dois têm perispírito, não é?
Então, o perispírito é o mesmo, continua no mundo espiritual. Quando morre o corpo físico, o espírito continua com o seu corpo espiritual, como Paulo chamava, que é o perispírito. Vamos ver, Eugênia. A Tassiana Amândia. Os espíritos superiores, quando recebem esses fluidos do orbe ao qual irão reencarnar, passam muito tempo nessa preparação? Eu não li nada a respeito dos superiores quanto a esse tempo de preparação, não é? Na realidade, mas eu posso cogitar de que eles vão se ambientar, digamos, se eles estão num orbe muito elevado, em que ali há uma sutileza muito distinta do que um planeta grosseiro tem, algo muito adiantado, eu imagino que para se ambientar novamente num planeta grosseiro, num planeta inferior, num planeta, assim, digamos, como a Terra, né, que ainda é provas e expiações, está rumando para uma condição de regeneração, eu imagino, tomando referência o nosso orbe, que vai precisar de tempo para essa ambientação. É o que eu cogito, mas eu nunca li nada a respeito, né? Então, em nome da segurança, prefiro não dizer assim exatamente. Não sei se os demais querem colaborar com essa resposta. Pela lógica, é isso que você está colocando, não é, Josué? Sim, pela lógica, você vai precisar de um tempo. E aí, com essa questão de tempo, né, a gente vai depender muito da questão daquele espírito, se é um espírito puro, se é um espírito muito amador, do que é essa preparação de tempo, né? Porque a gente não tem essa noção de tempo. A noção de tempo do espírito é outra agora. Com certeza tem de haver uma programação para isso, porque não é perigo. Uma preparação, né? Tem que ter uma preparação. Muito bem. Ótimo, gente. Sim, pode falar, Eugênia. Queria fazer só um complemento, assim, em relação que o espírito adiantado, ele vai onde ele quer, né? É verdade. Só que a volta, né, o superior vai onde quer, inclusive em mundos inferiores. Mas nós, inferiores, nós não conseguimos ir a certos planetas, nós não vamos ter nem roupagem, aspas, é o que Kardec fala em A Gênese, quando ele diz positivamente, claramente, que Júpiter é mais adiantado do que a Terra, e que alguém que está aqui não consegue estar em Júpiter com esse corpo físico, não vai estar em Júpiter porque lá o corpo físico é outro, e com o corpo perispiritual daqui também não está lá, porque para estar lá precisam de um corpo, de um perispírito com o fluido de lá, da atmosfera fluídica de lá, né? Ótimo. Diferenciado, né? Aqui nós temos a Zilda Almeida, que acompanha pela transmissão da Mansão do Caminho. Ela diz assim: o perispírito é uma matriz do corpo físico, pelo que a gente já conversou, é isso mesmo, né, Josué? Ele vai ser aquela matriz no sentido de, como recapitulando aqui com a Eugênia estava relembrando, acoplamento molécula a molécula, né? Ele vai auxiliando nessa formação mesmo, né? Embora a gente lembre sempre que é o espírito ali que está agindo, mas o perispírito ele vai aí fazendo esse moldezinho, né? Já que a nossa língua a nossa linguagem é tão coisa, ele vai ser esse molde, né? Ele pode ser essa matriz, dependendo, porque ele vai, é lógico, se você vai, e até pegando um exemplo, se eu estou num determinado planeta, um pouco mais grosseiro, né? Ele vai mudar um determinado corpo. Se eu estou num planeta mais sutil, como Helena, eu sei que você vai ser Helena na outra vida, Eugênia, que a Eugênia falou em Júpiter. Eu já sou nessa aqui agora, para você. Ele vai ter que moldar outro tipo de corpo. Então, ele auxilia nesse momento, né? Então, ele é esse auxiliar, não é isso? Muito bem. Nós temos uma outra pergunta também, aqui é de Josilene, que também acompanha a Mansão do Caminho, Eugênia. Quando Jesus veio à Terra, tornou seu perispírito mais grosseiro, mesmo sendo espírito puro? O pessoal quer saber detalhes.
Eu recomendo ler, inclusive eu vou ler também, toda tarefa que eu recomendo, eu tento fazer também, porque eu lembro vagamente que em A Gênese há uma abordagem de Kardec a respeito do corpo de Jesus, né? Tanto do corpo físico aqui, quanto do corpo do perispírito de Jesus. Então, é dito claramente em A Gênese que os corpos físicos aqui são todos iguais, né? Nós somos feitos da mesma matéria. Mas o perispírito, não, o espírito mais puro, digamos, mais adiantado, ele vai pegar da parte mais, digamos, o filé, né? Assim, usar um termo que talvez até vai cair em desuso com tantos vegetarianos, vegetarianismo em voga, mas assim, digamos, pega a melhor parte do que tem assim de melhor envolvendo a atmosfera fluídica da Terra, que Jesus vai pegar, porque ele tem condição. Não é? E não é assim, na minha cabeça não se dá assim, ele chega e diz, eu vou querer esse pedaço aqui, não. Ele ele vai atraindo, ele vai assimilando aquilo ali. Né? Ele não assimila um fluido grosseiro, um fluido, digamos, tosco. E aí, também a Gênesis, no item 10 do capítulo 14, ali é feita uma comparação, né, dessa heterogeneidade da atmosfera fluídica da Terra. Algum internauta aí se referiu a isso também. Exatamente, ele dá um exemplo, Kardec gostava de dar exemplo do álcool retificado, né? Quando há outras substâncias ali, né? Não deixa de ser álcool, né? Mas talvez fique menos inflamável, a depender da sua composição. Então, isso tem a ver com a composição mesmo da atmosfera fluídica. E o espírito puro sabe se beneficiar da sua pureza para escolher a melhor parte, né? Ou para atrair a melhor parte. E é quase praticamente automático, né? Conforme ele sintoniza num padrão vibratório tão elevado, ele vai atrair o que há de melhor no planeta, né? Naturalmente, para a composição do perispírito. E o corpo físico vai refletir isso, né? Naturalmente. Porque o corpo não está sujeito a enfermidades, não é como os outros, essa coisa. Tanto é que Kardec coloca que Jesus não consta, nunca se enfermou. Inclusive, você falando me fez recordar a mulher hemorroíça, ela diz para si mesma, ela nem combina com Jesus, é um caso em que Jesus cura sem querer e sem saber. Então, ela diz, se eu apenas tocar, pensa consigo, se eu apenas tocar na beira, na orla da túnica de Jesus de Nazaré, eu estarei curada. Então, ela toca e imediatamente a hemorragia cessa e ela fica curada. Jesus só diz assim, quem me tocou? Eu senti sair de mim uma virtude. Kardec vai explorar isso em A Gênese, né? Ele sente sair fluido vital dele, que era assim também, então, dessa qualidade máxima, né, que o planeta permite. Muito bem. Você me permite um comentário? Sim, José. Sim, é bem rápido. E, assim, nessa coisa eu estava pensando aqui, que essa sutileza, né, que o espírito puro, ele pega o mais sutil daquele orbe, está muito, a gente já falou disso aqui, nós mesmos, todos aqui falamos, da necessidade dele. E eu estava relembrando aqui que aos 12 anos, Jesus deu checklist nos mestres do templo. Isso aí. Vejam que é uma sutileza tamanha. E que isso naquela época. Hoje a gente tem aqui, acolá, uma criança de 12, 16, que já está até se formado. Mas aos 12 anos, aquela época, é um espírito que soube realmente escolher o melhor para poder desempenhar sua função no planeta. Com certeza. Gente, só um registro, eu estou sentindo uma falta da Cris tremenda aqui com a gente, mas ela estava com problemas técnicos desde no começo para entrar, não? Então ela deve ter caído e não conseguiu voltar. Bem rapidinho, Josué, por causa que o tempo está terminando, quando nós desencarnamos, o nosso perispírito, ao se separar do corpo, já sai envolto pelo perispírito, é de Vera Castilhos, a pergunta. Gente, como foi dito aqui, relembrado, querida Vera, o perispírito, ele acompanha o espírito. Ele vai acompanhar com seus registros, com aquilo que ele falou, né? Você não se desfaz, você não perde, não é? Porque esses registros precisam estar, como lembrou
Campete zipado, para que na próxima encarnação possa haver uma análise, né, de como vai ser o corpo, de qual vai ser a necessidade, se ele vai ter que reencarnar com mais ou menos massa, né, se ele vai ter que ser, vai vir com alguma deficiência física, interna ou externa, mas o perispírito ele acompanha o espírito. E a gente vai repetir, ele acompanha o perispírito e sutiliza, vai se tornando mais sutil na medida que o espírito vai avançando na escala espírita. Muito bem. De novo, agora, Eugênia, rapidinho também, lá acompanhando pela Mansão do Caminho, Sérgio Rocha. O perispírito detém a memória? O Josué já comentou, não propriamente, né? Vamos lá. Na realidade, na minha compreensão, lendo o André Luiz em Evolução dos Mundos, no meu entender, essa memória estaria no corpo mental. Mas eu fico aqui também confusa com a terminologia, então passo a bola para os mais experientes, né? Josué e Campete. Não, aqui a questão, nós vamos aprendendo juntos, não é, José? A memória é do espírito, não é? Sempre. A memória é do espírito. O perispírito detém os registros. É como o software e o hardware, não é? Aonde fica guardado? Fica guardado no disco, mas a propriedade daquilo é do espírito. Então, nessa situação, a memória é do espírito. O registro está no perispírito como auxiliar desse processo, não é? O Clécio Lima vai. Como foi criado o perispírito? Ô, Senhor, de que é feito? Como provar a sua existência? O Clécia Lima, paciência aí, Josué já falou aqui da experiência de William Crookes. Vou citar o livro Fatos Espíritas, edição da Federação Espírita Brasileira. Compre, por favor, para a leitura. Ali ele vai revidenciar a existência do espírito materializado através de uma médium e materializado com seu perispírito, totalmente diferente da médium, com outro peso, com outra aparência, com outro cabelo distinto, com outra vestimenta. Então vale a pena, não é, a gente examinar. E aqui já foi falado, o perispírito é formado do fluido universal que está no planeta. Como provar a sua existência? William Crookes evidenciou lá, não é? E a questão está aí, já vem desde o tempo antigo, quando Paulo fala no corpo espiritual. Os egípcios chamavam o perispírito de Ka. É um conhecimento patrimônio da humanidade. Agora, a prova está. Se a gente realmente quer uma prova e não encontra enquanto encarnado, na hora que desencarnar vai encontrar a prova. A hora que desencarnar e olhar que está com o corpo igualzinho que deixou, então aí vai entender que tem um corpo espiritual, tá certo, Clécio? Vamos lá, vamos ver se dá tempo de mais alguma coisa. O próprio Clécio pergunta aqui, o que acontece com o perispírito em um caso de quase morte? Não acontece nada, não é? Não é. Fica como está, né? Ok. Aqui também tem um do André Luiz, Polimene de Mesquita. A forma de apresentação do perispírito é sempre humana? O que se entende? Pode tomar forma visível e mesmo palpável? Comentar, Eugênia? Aí a gente tem, pela literatura do André Luiz, aquela forma de ovoide, né? Bem, quando o espírito está num grau de distanciamento tamanho das leis de Deus, que ele nem mesmo consegue se perceber como humano, ele se apresenta como algo que André Luiz chama de ovoide. Esse é um caso da literatura de André Luiz, né? Agora, acho que responde, né? Mas o usual, né, é apresentar-se na forma humana. Isso. Essa é outra questão profunda também, para entender mais tarde. Quem leu André Luiz vai encontrar isso que a Eugênia está colocando. André Luiz, ele escreveu Nosso Lar e a série toda que termina e a vida continua. Então ele vai colocar num dado momento, como a Eugênia está dizendo, o espírito por ódio, por rancor, por monoideia. Ele fica com tanto ódio de alguém que ele se acopla àquela pessoa e o ódio é tanto que ele vai perdendo a forma humana. Depois tem que reencarnar para poder remodelar o perispírito e recuperar a forma humana. Então é uma coisa para ser estudada.
aqui pode Tem tomar forma também, viu, visível. Campete, se você me permite, um exemplo do Manuel Flamengo de Miranda, em uma de suas obras, em que o espírito assume a forma de Mefistófeles, né? Uma figura satânica da literatura de Goethe, Fausto. Então, ele era um ator que encenava muito Mefistófeles. Então, ele fica com o pensamento fixado naquilo ali e plasma, sim. É porque o perispírito é muito maleável e obedece ao comando da mente. Então, a mente desequilibrada altera a forma perispiritual, mas ela normalmente tem a forma humana. Pode tornar-se visível mesmo palpável, é porque em alguns momentos o espírito pode ser visível em certas condições, para todo mundo que está presente. Condensa o seu perispírito. E palpável, porque que a Maria Madalena chega e ela quer abraçar Jesus. E ele diz, não me toques, porque eu ainda não fui ao Pai. Como é que ele ia explicar para ela? Ainda não tinha dado tempo. Se ela fosse tentar abraçar, ela não ia encontrar nada, ela ia ficar assustadíssima. Aí, no terceiro dia, então, quando Tomé levou 3 dias até para Jesus, veja que os espíritos superiores não fazem milagres. Ele obedece às leis da natureza. Até para Jesus levou 3 dias para recondensar a sua forma perispiritual. E aí Tomé pôde tocar. Mas Maria Madalena no começo não pôde. Então, tornar palpável, porque em certas circunstâncias pode tocar. E aqui tem Lucas Moraes. Eu tenho uma dúvida. Exemplo, o espírito de Carlos pode tomar a imagem do espírito Eugênia? Pode, né? Olha, tem um relato, se você me permite, não sei se Josué quer falar, do Raul Teixeira, que conta que em sonho um espírito acompanhou ele numa caminhada com o formato de Divaldo Franco. E o espírito dizia para ele assim, olha, você está bom de fazer palestra, não precisa mais não, já fez, já deu. Ele achou estranha a conversa, começou a orar, e da feita que ele começou a orar, o perispírito, né, desse espírito desfez a forma de Divaldo Franco e saiu gargalhando. Então, acho que pode, né? Uhum. Exatamente, porque não são só os espíritos superiores e puros que conseguem manipular a matéria, né? Tem espíritos mais experientes que vão aí, de repente, né? Como foi o Divaldo, né? Foi lá e talvez aparece para você como outro, um santo, e mandando você fazer coisas absurdas. Então, é possível, né? O que vai definir muito é justamente isso. Você viu que Zé Raul Teixeira entrou em prece. Viu que a conversa não estava... Entrou em prece. É isso então, aí. Entrou em prece, se desfez o embuste. Muito bem. Tem muitos casos na literatura espírita que a gente vai ver, não é, sobre essa questão do perispírito. É um assunto bastante complexo e que a gente pode continuar estudando. Nós vamos voltar a ele nesse estudo, não é, estudando o Livro dos Espíritos mais adiante. E a Cris mandou um recado. Ela pede desculpas, que ela não conseguiu entrar de novo, e aí deixou um recado que o pessoal está passando aqui para a gente. Mas estará conosco na semana que vem. Semana que vem nós vamos estudar os itens de 96 a 100 do Livro dos Espíritos, e o tema é diferentes ordens de espíritos. E vamos entrar na escala espírita. Muito obrigado, Eugênia, Josué, as nossas queridas André e Jane aí pela interpretação para Libras, e todo o pessoal que cooperou aí na parte técnica, e a você que está em casa acompanhando o nosso grande abraço virtual, mas com muito carinho, e muito obrigado por nos acompanhar no estudo. Estudando o Livro dos Espíritos, um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente, e nós não podemos
que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vem fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuamos juntos com a FEB TV no ar, brilhando luz. Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família.